Irmãos, nós não estamos aqui apenas celebrando uma função ou reconhecendo um grupo de colaboradores da igreja, mas nós estamos aqui celebrando, meus irmãos, um chamado divino. O diaconato é um chamado divino. E a palavra diácono, todo mundo já sabe, mas é bom dizer mais uma vez, a palavra diácono significa literalmente servidor. Aquele que atende às necessidades dos outros, aquele que se apressa a servir. Então, servir é um dom. Foi falado domingo passado aqui pelo pastor Paulo Sérgio sobre esse dom, o dom de servir. E o apóstolo Paulo também fala lá sobre isso, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 7, ele diz, se o seu dom é servir, sirva. E os primeiros diáconos, meus irmãos, foram escolhidos exatamente por possuírem esse dom. E se não temos esse dom, ou se temos e não queremos usar, não queremos compartilhar, nós não servimos para diáconos. Por isso que eu pedi para eles descerem, porque eu quero olhar. Vocês olham para mim, todo mundo, mas eu vou olhar para vocês todos, né? Não tem ninguém aqui para olhar para mim. Então, se nós, diáconos, não temos esse dom de servir, e se temos e não queremos usar, nós não servimos para ser diáconos. Este não é o nosso lugar. Então, precisamos atentar para isso. O diaconato nasceu no coração de Deus, né? É o que está registrado lá em Atos, capítulo 6, que toda a igreja já conhece, quando foi formado o primeiro corpo diaconal, que aí foram escolhidos 7 nomes, de acordo com uma necessidade lá da igreja primitiva, e foram escolhidos 7 nomes para formarem o primeiro corpo diaconal. E esse corpo diaconal foi formado com o objetivo de preservar a unidade da igreja, cuidar dos necessitados e garantir que nada impedisse o avanço da palavra. Esse era o objetivo daquele primeiro corpo diaconal e continua sendo nosso, certo? Atender às 3 mesas, os irmãos sabem que são 3 mesas, quando a gente vai ser diácono a gente aprende isso, a mesa do Senhor, que é a mesa da ceia, a mesa do pastor e a mesa dos necessitados. Então, nós temos esta tarefa para cumprir. Mas, irmãos, 2 perigos, ao longo dos anos, começou a surgir, né, surgiu ao longo desses anos, com relação aos diáconos. Primeiro, tem pessoas que pensam que nós somos um faz-tudo, que o diácono é um faz-tudo, serve ceia, organiza a igreja e tudo. E o outro perigo, que está no outro lado, é achar que o diácono está acima dos irmãos, está acima dos outros servos, mas não encontramos respaldo bíblico para essas citações que eu fiz aqui. Todos nós somos servos, todos nós somos iguais diante do Senhor. E o Senhor requer de cada um de nós que sirvamos com todo o coração. Por isso que eu convido você a abrir o seu coração para compreender a grandeza desse chamado. E para que você que não é diácono, essa mensagem também serve para você, viu, meu irmão? Hoje é dia do diácono, mas a mensagem tem o título, O Privilégio de Ser Servo, ou o privilégio de servir. Então, essa mensagem serve também para você que não é diácono, porque todo cristão que ama Jesus é chamado a servir. Todos aqui são servos. Nem todos são diáconos, mas todos são servos. Quem serve a Cristo participa do seu reino. Quem não serve, quem nega, quem rejeita o serviço, rejeita o próprio Senhor. Então, é um privilégio? É. Servir ao Senhor. Mas também esse privilégio implica uma grande responsabilidade. Então, esta mensagem nós vamos basear
no Evangelho de João, capítulo 12, os irmãos podem abrir suas Bíblias, capítulo 12, verso 26, se o pessoal ali conseguir colocar, não é? João, capítulo 12, verso 26, que diz o seguinte, se não apareceu ali, mas cada um tem a Bíblia. Todo mundo trouxe a Bíblia? Ou sempre esperam pela parede, ali pela tela? Todo mundo tem que trazer a Bíblia para a casa do Senhor, porque esse é o livro-texto nosso. Esse é o livro que nós estudamos, né? Mas já colocaram ali. João, capítulo 12, verso 26, diz o seguinte, quem me serve, ali é na tradução NVT, vamos ler todos juntos ali na tradução NVT? Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Aqui na NVI, na tradução NVI, nós lemos assim, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Irmãos, fazendo uma leitura do capítulo 26, deste capítulo, ou do capítulo 12 de João, nós estamos vendo ali que é a última semana de Jesus Cristo, antes dele ser crucificado, já entrou em Jerusalém, triunfalmente, foi aclamado como rei. Alguns gregos, depois você vai ler o relato todo, o capítulo todo em casa, certo? Alguns gregos queriam ver Jesus, e aí falaram lá com os discípulos transmitiram a Jesus o desejo daqueles gregos, e Jesus aceitou e atendeu aqueles homens, indicando, meus irmãos, que a missão de Jesus, a missão do Senhor, ultrapassa Israel e alcança os gentios. E aí Jesus discorre ainda nesse capítulo, ele explica que a verdadeira glória passa pela morte, usando a figura do grão de trigo que morre para dar fruto. Esse é o contexto desse versículo que nós estamos falando hoje. E aí chegamos ao verso 26, Jesus apresenta três dimensões do verdadeiro servo de Cristo. E aí a gente vai acompanhando neste versículo. Primeira dimensão, servir a Cristo é seguir os seus passos. Está na primeira parte do versículo, que diz, quem me serve precisa seguir-me. Entenderam, meus irmãos? Quem me serve precisa seguir-me. Não se concebe a ideia de alguém servir sem seguir. E aí Jesus está dizendo, essas são as palavras de Jesus, quem me serve precisa seguir-me. O verbo seguir está indicando, meus irmãos, relacionamento constante, disposição diária. Seguir, né? Disposição diária, relacionamento constante. E implica em quê? Obedecer, negar-se a si mesmo, assumir o estilo de vida de Jesus. O verbo está nesse sentido. E nós, como servos, aqui a palavra já falei, não é só para os diáconos, mas para toda a igreja. E nós, como servos, nós precisamos, se queremos seguir a Cristo, se queremos servir a Cristo, devemos seguir como Cristo fez. E aí nós vamos ler em Mateus 16, verso 24, que diz, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E João também, na sua primeira carta, vai tratar desse assunto. 1 João, capítulo 2, verso 6, diz, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É bíblico. Está aí a diretriz para a gente seguir. Seguir a Cristo, meus irmãos, não é apenas defender a doutrina do Senhor, a sua doutrina, a doutrina de Cristo. Seguir a Cristo não é isso. E tem muita gente equivocada, muita gente atrapalhada, enganada com isso, porque acha que seguir a Cristo é estar aqui na igreja todo domingo, de domingo a domingo, estar com a Bíblia debaixo do braço.
e muitas outras coisas, ter textos bíblicos no carro, isso não é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é imitar a vida de Cristo. E a gente sabe como foi a vida de Cristo enquanto esteve aqui na terra. O que ele fez, como ele agiu. E aí, o que é que a gente deve fazer? Nós, como servos, diáconos, devemos fazer. Nós devemos imitar. Sabe por quê? Porque Jesus veio para servir e não para ser servido. E é o que nós encontramos lá em Marcos 10, 45, essa confirmação, a confirmação do que nós estamos falando hoje. E diz assim o texto: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O diácono que quer seguir a Cristo precisa, meus irmãos, antes de tudo, ser um servo de altar, de oração e da palavra. Você entende o que é isso? O diácono, nós, eu aponto o dedo para vocês, mas eu também estou aí sentada, né? Nós, se queremos servir a Cristo, se queremos seguir o seu exemplo, nós precisamos estar com a nossa vida no altar, ter uma vida de oração e de palavra. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o serviço cristão não começa com as mãos, mas com o coração no altar. Com o coração no altar. Você sabe o que é ter o coração no altar? Santificação, compromisso, fidelidade, obediência. É isso que significa ter o coração no altar. Dependência exclusiva do Senhor. Submissão. É assim que deve ser a nossa vida, colegas. É assim que deve ser a vida de todo servo que serve ao Senhor. Antes de qualquer função, tarefa ou alguma ação visível, o diácono precisa estar espiritualmente posicionado. Sabe o que é isso? Espiritualmente posicionado, seguindo os princípios bíblicos, na oração, na santificação. Precisamos fazer isso. Porque senão, meus irmãos, a gente vai ter que sair desse grupo aí, viu? Vamos ter que sair. Porque esse grupo que foi chamado, é chamada divina, nós temos uma grande responsabilidade e precisamos demonstrar isso. Então, posicionado, quer dizer, separado, cheio do Espírito Santo, vivendo em obediência. É isso, vida no altar. Diáconos e servos em geral. Precisamos. Para vocês serem servos, meus irmãos, vocês precisam e querem servir a Cristo, precisam estar com a sua vida no altar. Vida de obediência, certo? E aí nós temos um exemplo na Bíblia, que é o diácono Estevão. Estevão é um exemplo perfeito, né? O serviço de Estevão não começou, meus irmãos, não nasceu com as suas habilidades. Estevão, vocês conhecem o relato que está lá em Atos 6, que fala sobre as habilidades de Estevão. Estevão tinha muitas habilidades, pregava muito bem, operava milagres, né? Testemunhou de Cristo até a morte. Mas o serviço que ele prestava a Cristo não começou, não nasceu de suas habilidades, mas de uma vida cheia de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus não unge tarefas, Deus unge pessoas. E Deus está hoje ungindo cada um de nós aqui. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Deus não unge tarefas. Tudo isso que a gente faz aqui, se via a ceia e resolver tudo, outras coisas, outras tarefas, a unção não está nas tarefas. A unção está sobre nós. E aí Jesus vai nos capacitando para fazer a obra dele. Antes de servir as mesas, Estevão, né? Antes de servir as mesas, ele se via no altar de Deus. E olha o que é dito sobre ele. Depois você vai confirmar isso lá na sua casa. Olha o que é dito sobre Estevão.
homem cheio de fé e do Espírito Santo, está em Atos 6, verso 5. Homem cheio de graça e do poder de Deus, no verso 8. Belíssimo testemunho. E a gente fica pensando, o que é dito de nós, sobre nós? O que é dito sobre nós, diáconos? O que é dito sobre nós, servos do Senhor? Temos um testemunho desse? Se não temos, precisamos ter. Homem cheio de fé, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Portanto, amados diáconos, antes de estarmos em uma escala, estejamos na presença do Senhor. Antes de servirmos a igreja, sirvamos no altar da santidade. Antes de tocar em mesas e bandejas, sejamos tocados pelo Espírito Santo. A pergunta que faço é esta: estamos seguindo os passos de Jesus ou estamos apenas ocupando uma cadeira, ocupando um lugar? Para Jesus não interessa posição. O que Jesus quer é disposição e entrega. A pergunta que cada um vai responder, eu vou responder diante do Senhor e vocês, cada um vai responder. Estamos seguindo os passos do Senhor, de Jesus, ou estamos apenas ocupando um lugar, uma cadeira, levando apenas o nome? Cada um faça aí o seu exame. Segunda dimensão, servir a Cristo é estar onde Ele está. É a segunda parte. Eu gostaria que o irmão deixasse o texto lá na NVI, Amado, na tradução da NVI, certo? Segunda dimensão que Jesus apresenta do verdadeiro servo é servir a Cristo. Servir a Cristo é estar onde Ele está. Olha o que o texto diz. E onde eu estou, o meu servo também estará. Jesus não está falando apenas de geografia, mas principalmente de comunhão e intimidade espiritual. Essa frase, meus irmãos, revela o serviço que gera intimidade e comunhão espiritual. E onde Jesus está? Onde é que Jesus está? Eu estou dizendo aqui que servir a Cristo é estar onde Ele está. E onde é que Jesus está? Nos lugares onde há perdidos, enfermos, cansados, rejeitados, perseguidos, incompreendidos. E a relação vocês completam, porque a relação é muito grande. É lá que Jesus está, nesses lugares. Estar onde Cristo está é participar de sua missão, sabia? Por isso que eu já falei antes, com relação a seguir a Cristo. E servir a Cristo é estar onde Ele está, é participar da sua missão, é fazer o que Jesus fez, é imitar a sua vida enquanto esteve aqui na terra. E a missão de Jesus, todo mundo sabe qual é a missão de Jesus. Jesus veio para resgatar a humanidade, anunciar o reino de Deus e dar testemunho do amor do Pai. Foi para isso que Jesus veio. Esta é a missão de Jesus. E nós, como servos, nós devemos participar. Se queremos servir a Ele e seguir, nós devemos participar da sua missão. E o evangelista Lucas, no capítulo 19, verso 10, ele afirma isso. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O diaconato, meus irmãos, é um ministério da presença. Onde Cristo estiver ou está, o diácono é chamado a estar também ali. Não se segue à distância. Se concebe seguir uma pessoa à distância, mas com Cristo a gente deve estar o quê? Próximo. Está onde Ele está. O verdadeiro servo não é seletivo. Sabe o que é isso? Servir a Cristo de modo seletivo significa obedecer só naquilo que Ele convém, só naquilo que Ele agrada. Eu faço para Jesus o que eu gosto, o que satisfaz os meus interesses pessoais.
É como se a gente estivesse, meus irmãos, diante de um buffet espiritual, escolhendo ali, eu quero isso, eu só quero isso, eu só faço isso. O servo do Senhor, o diácono, ele não é seletivo, mas o verdadeiro servo serve a Cristo em todas as áreas, em todos os tempos e em todas as circunstâncias, onde o Espírito o conduzir. O conduzir, se entrega. Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe o que é que Jesus quer ver hoje, não só no coração dos diáconos, mas no coração de toda a igreja? Disposição. Deus está olhando aqui para cada um de nós, para os nossos corações, procurando ver disposição para fazer a obra dele. E aí a gente encontra uma afirmativa que Jesus estava lá no Getsêmani, orando, naquela agonia, está lá em Lucas 22, verso 42, naquela agonia antes da crucificação, mas mesmo assim Jesus disse, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. É isso que o diácono faz. Senhor, não a minha vontade, mas a tua vontade. Essa é a postura do servo, do verdadeiro servo. E aí a gente encontra o exemplo de outro diácono na Bíblia, o diácono Filipe. O diácono Filipe foi escolhido para servir mesas. Está lá no capítulo 6 de Atos, verso 5. Mas o diácono Filipe se entregou tão à disposição do Senhor, com tanto desejo de fazer a obra, que Cristo usou Filipe para abrir territórios missionários. E aí todo mundo conhece a história de Filipe. Foi para Samaria. Foi lá para Samaria, onde um território até rejeitado pelo judeu, né? Mas onde Jesus estava salvando. Depois disso, ele foi enviado pelo Espírito para o deserto. Para pregar quem? A uma multidão. A uma igreja cheia, como nós estamos hoje aqui. O diácono Filipe, nosso colega, ele foi enviado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente diz que a atuação nossa deve ser conduzida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo conduziu Filipe lá para o deserto para falar para apenas um homem, que foi o eunuco etíope. Eu não sei quantos de nós sairia das nossas casas para um lugar deserto, inóspito, para pregar para uma pessoa. Mas se a gente estiver com o coração na obra, se nós estivermos vivendo em obediência, a gente vai. A gente vai, porque o servo obedece sempre ao seu mestre. O servo que quer decidir onde e como servir, ainda não entendeu o chamado. Viu, colegas? Se nós estamos escolhendo o que quer, o que não quer, não entendemos o chamado. O chamado de Deus não é para isso. Amados colegas, Deus não nos chamou para sermos celebridades, mas para sermos encontrados ao lado de Cristo. E Cristo está servindo. Cristo está servindo. Terceira dimensão. Servir a Cristo é ser honrado pelo Pai. A última parte do texto que está ali, olha. O meu Pai honrará aquele que me serve. Honra é recompensa, é reconhecimento. A honra do diácono, a honra para nós, o reconhecimento, não vem de aplauso, meus irmãos, não vem de elogios, não vem de placa com o nosso nome na igreja, não vem disso. Não vem de homens, vem do próprio Deus, que vê todas as coisas e nos recompensa publicamente. Essa recompensa nossa, meus colegas, é eterna e supera qualquer reconhecimento terreno. Não vamos esperar dessa igreja nada de reconhecimento, de honra. Podem ter respeito, e deve ter. A igreja deve ter respeito pelo corpo diaconal. Não porque somos melhores do que vocês, mas porque temos uma responsabilidade, porque temos um chamado. Mas a recompensa nossa, amados colegas,
vem do Senhor, vem diretamente de Deus. E a gente vai lá, lembra a relação de Atos 6, e a gente vê naquela relação 5 nomes, que não são mencionados, só são mencionados uma vez. Só uma vez se fala de 5 nomes. Sabe quem são? Bonitos nomes até, viu? Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Bonitos, né? Esses diáconos, eles eram diáconos. Esses diáconos, eles só são citados uma vez e pronto. Aí quer dizer que eles não trabalharam? Trabalharam, não ficou registrado. Mas, no entanto, meus irmãos, seus nomes foram registrados eternamente nas Escrituras, demonstrando que Deus honra também os diáconos, cujo trabalho não é visível aos homens. Deus exalta o serviço fiel, mesmo quando anônimo. O nosso trabalho de diácono aqui na Primeira Igreja Batista não é só servir ceia, mesa, não é ficar lá na escala da introdução. Nós realizamos muitos outros trabalhos para o Senhor e que a igreja nem sabe, mas Deus sabe e Deus está vendo e Deus recompensa. Deus recompensa. E aí o apóstolo Paulo também fala sobre a recompensa para aqueles diáconos que servirem bem. Preste atenção, viu, meu irmão? Vamos ler o texto. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 13. Paulo está mencionando que aqueles que servirem bem, como diáconos, alcançarão excelente posição e muita confiança na fé. Vamos ler aqui o texto agora. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 13. Aqueles que exercerem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. O texto enfatiza 2 tipos de recompensa. A recompensa social, que Paulo está falando aí, né, que serão, para aqueles que servem bem, receberão o respeito dos outros. Gostaria de chamar a atenção para esse advérbio, bem. Aqueles que servirem bem. Se tem alguém aqui nesse grupo que serve mal, tire logo o seu nome do corpo diaconal. Mas eu estou olhando para vocês, conheço vocês e sei que vocês servem bem. Amém? Todos servem bem aqui ao Senhor. Mas Paulo está dizendo, falando dessas 2 recompensas, a recompensa social e a recompensa espiritual. E aí a gente volta para Atos 6 e a gente vê os últimos momentos de vida de Estevão. Estava lá no seu martírio, já morrendo, mas Cristo não estava distante. Olhe o que é recompensa. Não vamos pensar em recompensa coisas materiais, coisas daqui. Meus irmãos, as coisas daqui vão ficar. Ninguém vai levar nada, não. Vamos pensar na recompensa lá do céu celestial. E aí Estevão estava morrendo e Jesus não estava longe dele, estava ali pronto para recebê-lo. É o que a gente lê em Atos 7, 55, que diz assim: Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Amém? Qual foi a recompensa de Estevão? Foi servir as mesas? Foi fazer muitas coisas que ele fez? Muitas habilidades? Não. A recompensa de Estevão foi olhar para o céu e ver Jesus, a glória de Deus. Essa é a recompensa do servo do Senhor. Essa é a recompensa do diácono. Essa, meus irmãos, será também a nossa recompensa. Ver a glória do Senhor. Irmão, servo do Senhor, não espere nenhuma recompensa aqui na terra. Somos recompensados aqui na terra. Mas nós não devemos basear o nosso serviço a Cristo em coisas daqui.
são falhas, são perecíveis. Mas vamos esperar no Senhor. É Ele quem nos recompensa. É Ele quem nos dá a vitória. E a nossa recompensa é ver a glória de Deus. Amados, a nossa maior recompensa é ouvir de Cristo, que está lá em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a recompensa, a nossa maior recompensa. Amados, chegamos à conclusão de que ser servo é o maior privilégio do reino, porque nos tornamos parecidos com Jesus. Jesus, o servo por excelência, que é o que está lá escrito na carta aos Filipenses, né? Quando Paulo diz que Jesus se esvaziou a si mesmo e assumiu a condição de servo, vindo a ser servo. O maior privilégio, porque esse é o título da mensagem, privilégio de ser servo ou privilégio de servir. O maior privilégio é esse, meus irmãos, é nos tornarmos parecidos com o Senhor. O privilégio de ser servo é ser encontrado fazendo a vontade do Mestre até o fim. É isso que nós devemos fazer. Privilégio, nós temos privilégio de sermos diáconos. Eu tenho o privilégio de ser diaconisa. Mas o privilégio de ser servo é ser encontrado fazendo a vontade do Mestre até o final. É o que Mateus escreveu lá na capítulo 24, verso 46. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse texto não é só para os diáconos, meus irmãos, é para todos nós, para todos nós. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? A vontade dele. Fazendo a vontade do Senhor. Cristo continua chamando pessoas, meus irmãos, que sigam seus passos como Estevão. Caminhem com ele como Filipe e aguardem honra somente da parte do Senhor. Que nós, diáconos, voltemos ao altar antes de voltar ao serviço. Que sirvamos com o coração cheio de Cristo e não com as mãos cheias de tarefas. E que sempre nos lembremos, não há serviço legítimo sem santidade, nem ministério verdadeiro sem submissão. Amém? Que Deus abençoe os diáconos da Primeira Igreja Batista de Aracaju, o nosso corpo diaconal. Nós temos a responsabilidade de estar aqui ao lado do pastor, ajudando, né? Como eu falei, das 3 mesas, mas que nós possamos estar, meus irmãos, sempre, primeiro, com a nossa vida no altar, sempre interessado em fazer a vontade do Senhor. Amém? O pastor vai fazer uma oração de entrega, uma oração de convocação, em nome de Jesus, pastor. Oremos. Obrigado, Senhor. Graças te damos, porque o Senhor é digno de toda honra e louvor, exaltação. E nós, ó Deus, reconhecemos o teu senhorio. E por isso nos dobramos, por isso nos derramamos, como acabamos de cantar. Nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio. É um privilégio acompanhado de responsabilidade de te servir. Servir na tua causa e servir sem interesses pessoais. Servir sem interesses que apontem para receber alguma bênção de ti, mas para sermos bênção na vida dos outros, na vida do próximo, na vida de alguém que necessita. Obrigado, Senhor, pelo ministério diaconal dessa igreja. Obrigado, Senhor, por aqueles que aqui passaram e deixaram um legado nesse ministério. E esses que estão no tempo de hoje, muito obrigado.
Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a suscitar em nossos corações uma gratidão profunda, porque nós sabemos que temos homens e mulheres que se empenham para servir melhor. Falhos como são, imperfeitos, porque perfeito é o Senhor. Que, ó Deus, continuemos juntos, ministério pastoral, ministério diaconal, liderança da igreja, unida num propósito só de glorificar o Teu nome. Faz com que, Senhor, essa igreja, ela seja constituída de servos e não de donos, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.